Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com o pós-jogo Santos 0, Grêmio 1. Em Porto Alegre, o Santos perde a sua quinta partida em 7 no Campeonato Brasileiro. 5 derrotas, um empate e apenas uma vitória. O Santos tem apenas 4 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro e é o penúltimo colocado. Vamos falar um pouquinho sobre mais uma derrota do Santos. O Santos, enquanto teve pernas, foi melhor que o Grêmio, mas novamente falhas individuais, falhas defensivas fizeram com que o Santos perdesse mais uma partida. Tudo sobre o jogo aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, a maré não está para peixe. Tá em crise, chama o Santos. O Grêmio não ganhava de ninguém, não ganhava 6 partidas, não estava ganhando nem jockey pool, nem paro ímpar, nem jogo treino. Jogou contra o Santos, marcou 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes não sabia o que era vencer no Grêmio até aqui. Jogou contra o Santos, conheceu a sua primeira vitória neste retorno ao Grêmio. Olha, a partida foi uma partida que o Santos fez talvez o seu melhor jogo como visitante no Campeonato Brasileiro. O Santos, pela esquerda com Soteldo, criou chances perigosas na primeira etapa, concluiu mal ao gol muitas vezes, com David Washington, com o próprio Soteldo, com o João Schmidt. O Santos teve claras chances de gol na primeira etapa, mas não soube fazer o gol. Erros no último passe, erros de finalização, fizeram com que a primeira etapa acabasse em 0-0. Foi um Santos que começou até certo ponto muito nervoso, com o Luan Pérez chegando duro no Dodi. Se o árbitro ali fosse mais rigoroso e até o próprio VAR poderia ter sido expulso o Luan Pérez. Minutos depois, o Luan Pérez acaba cometendo um pênalti, para mim, claro, contra o jogador do Grêmio. Também o juiz fez vistas grossas, não observou penalidade. O Santos começou muito mal a partida, muito nervoso, principalmente o Luan Pérez, mas depois conseguiu controlar o jogo e aí foi muito melhor que o Grêmio. O Grêmio cedeu muitos espaços, o Santos era perigoso no contra-ataque, principalmente com o Soteldo pelo lado esquerdo. O Tassiano pela direita não funcionou bem, no meu entendimento, ao lado do Roleiser. O lado direito do Santos foi muito pobre. Gostei do meio-campo do Santos com Schmidt e Tomás Rincon nesta tarde. O Santos fez uma boa partida ofensiva, no meu entendimento. David Washington se movimentando bastante, né? Jogador que tem uma dinâmica mais interessante do que, por exemplo, tem o Tiquinho Soares. Mas, volto a dizer, o Santos teve problemas na decisão das jogadas, teve problemas no último passe e na conclusão. E aí, meu amigo, quando você enfrenta um time como o Grêmio, que está passando por um momento complicado e não mata o jogo quando você tem essa oportunidade, você faz com que o Grêmio se mantenha vivo na partida, um time de camisa, jogando ao lado do seu torcedor. E aí, na segunda etapa, o Grêmio teve mais perna que o Santos. O Santos mais uma vez perdeu a partida na parte física. É um time que não aguenta jogar 90 minutos. Vimos claramente o Soteldo, que era o melhor jogador do Santos, que foi o melhor do Santos na partida. Soteldo aguentou 10, 15 minutos do segundo tempo. Jogador que vinha de um longo período fora dos gramados, lesionado, ele tinha uma lesão muscular. Soteldo voltou hoje ao Santos Futebol Clube, não aguentou a partida. Roleiser idem, o próprio Gonzalo Escobar, que deixou o gramado para o lugar do Kevson. O Kleber Xavier disse na entrevista que o Gonzalo Escobar quase nem foi para o jogo, né? Porque tinha problemas físicos antes da partida. Então, o Santos, que estava melhor no jogo, acabou cedendo espaço ao Grêmio na segunda etapa. E aí o Grêmio perigoso, né? O Grêmio melhor fisicamente, acabou através do Christian fazendo o gol da vitória, uma falha defensiva, né? Falhou o Kevson pela direita, falhou o Luan Pérez que furou a bola na grande área, falhou o Luizão que rebateu mal, e aí o Christian cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, bateu forte para o fundo da rede do Peixe. Olha, futebol não tem justiça, futebol, na verdade, é um esporte gostoso e o mais amado no mundo, justamente por não ter essa
de justiça. Nem sempre o melhor ganha, nem sempre aquele que faz a melhor partida ganha. E foi justamente isso que aconteceu. O Santos merecia ter uma sorte melhor, mas no futebol não é bem assim. Era preferível que o Santos hoje tivesse jogado mal e tivesse somado 3 pontos. O Santos jogou bem e não somou nenhum ponto nesta rodada. A situação do Santos é muito complicada no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato de um nível complicado. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? Você tem ali 2, 3 equipes que vão brigar pelo título e o restante praticamente ali num nível muito próximo, né? Então, esse começo de campeonato ruim para o Santos é muito delicado, porque agora o Santos tem uma sequência de jogos que não é uma sequência fácil. Tem o Ceará jogando na Vila Belmiro, depois tem o Corinthians na Neoquímica Arena, logo mais tem o próprio Vitória, que é um confronto direto, depois o Fortaleza. Enfim, são jogos complicados para o Santos. O que dá uma certa, podemos dizer, não é tranquilidade, mas o que faz com que o torcedor do Santos hoje durma menos nervoso é saber que o Santos evoluiu taticamente. Eu acho que o Kleber Xavier mostrou, acima de tudo, coragem, personalidade e o time correspondeu na primeira etapa. Ele fez 6 mudanças no time titular, mudou o esquema tático para 3 zagueiros, que eu acho que funcionou, né? Funcionou o esquema tático, o 3-5-2. É claro que a gente sempre esbarra em algumas questões técnicas dos jogadores. Por exemplo, o Luizão falhou algumas vezes, o Luan Pérez, muito nervoso, falhou outras vezes, mas olhando a organização do time, eu acho que é positivo o jogo de hoje para o Santos Futebol Clube. Agora, volto a dizer, futebol é resultado. Na situação que o Santos está, é preciso somar pontos, é preciso vencer, mesmo que jogando mal. Hoje o Santos jogou um bom futebol durante 60 minutos, mas acabou perdendo a partida. Agora é levantar a cabeça, o Kleber Xavier está no começo de trabalho, ele é o treinador do Santos e olha, sendo muito justo com o Kleber, eu acho que por mais que os resultados não tenham sido alcançados nesses 2 jogos, né? Ele empatou com o CRB jogando na Vila Belmiro pela Copa do Brasil e perdeu para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Os resultados são ruins. O aproveitamento do Kleber até aqui em 2 partidas é fraco, é ruim. Mas olhando o desempenho e principalmente as mudanças, as atitudes do Kleber, eu acho que ele começa até bem no comando do Santos, né? É terra arrasada, o Santos chegou ao fundo do poço, é preciso destacar. Sabemos que não é só o Kleber, qualquer treinador que assumisse o Santos neste momento teria dificuldades. O Kleber está claramente tendo dificuldades. Muitos jogadores no departamento médico, um problema crônico em termos físicos, mas pelo menos ele está tentando mudar as peças e fazer algo novo no Santos Futebol Clube. Agora, contra o Ceará, é vencer ou vencer. É uma verdadeira decisão com 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você deve estar se falando, Marcão, mas são 38 rodadas. Como é que pode você dizer que no campeonato de pontos corridos, na 8ª rodada, o Santos tem um jogo crucial, decisivo? Tem. Tem porque o Santos precisa vencer para que as coisas comecem a melhorar, né? Porque não adianta nada a gente chegar na próxima segunda-feira contra o Ceará e dizer o seguinte, olha, jogamos bem, mas perdemos. O Santos precisa vencer a partida contra o Ceará. O torcedor do Santos sabe do momento delicado e, principalmente, quando a gente observa os nossos adversários, sabemos que vai ser muito complicado o Santos conseguir, né, somar os pontos ali para realmente escapar do rebaixamento. Então, é jogo após jogo. Não tem nada perdido, mas a reação precisa começar rapidamente. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois, não dá para esperar que só o Neymar vá resolver, até porque não sabemos nem ao certo se o Neymar vai jogar pelo Santos ainda, porque não renovou o seu contrato, tem problemas físicos, então não dá para colocar isso na responsabilidade do Neymar. A responsabilidade é das pessoas que estão no Santos. Então o resultado foi muito ruim para o Santos. O futebol mostra que temos ali uma luz no final do túnel, né? Existe sim uma esperança que as coisas possam melhorar e gosto, pelo menos, do começo de trabalho do Kleber Xavier, que é preciso dar tempo a ele agora, né? Se era o melhor treinador a ser escolhido, aí é uma outra história. Claramente não era.
O Santos arriscou em contratar o Kleber Xavier, mas pelo menos o que ele fez hoje dá a impressão que ele conhece de bola, conhece de futebol e pode fazer com que esse time evolua. Sobre a mudança que eu contestei bastante durante o jogo, né? A entrada do Kevson, que falha no gol do Grêmio no lugar do Escobar, ficou claro que o Escobar acabou deixando o gramado por questões físicas. Assim como o próprio Roleiser, que também não aguentou o jogo todo, o Soteldo também cansou. Enfim, o problema do Santos é isso. O Santos hoje tem um elenco com muitos problemas técnicos e também físicos, e no final do dia a gente acaba observando que realmente vai ser um ano delicado para o Peixe. É isso, meus amigos varandeiros, um abraço para todos vocês. Amanhã a gente traz toda a programação, as informações do Santos. O Santos tem uma semana cheia de trabalho, espero que trabalhe mesmo, principalmente o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, que coloca esses jogadores para treinar. Não sei se há necessidade de 2 períodos, mas fato é que o Santos precisa estar melhor fisicamente para conseguir competir em alto nível. Se não, vai ser sempre isso. Sempre língua para fora na segunda etapa, lesões musculares seguidas umas das outras e problemas que o Santos não consegue resolver. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!